Fundos imobiliários, o que é, como que funciona e como é que eu faço para ganhar dinheiro? Fique nesse vídeo para você saber um pouco mais. Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Pata da Sorte, a sorte que vem através da educação. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fundos imobiliários. Você já ouviu falar sobre isso? Sabe o que é e como que funciona? Bom pessoal, fundos imobiliários, tanto falado em notícias e canais do YouTube, do Instagram e tudo, mas o que é afinal um fundo imobiliário e como é que funciona a tributação, o que eu tenho que prestar atenção, como é que eu faço para investir no fundo imobiliário? Nesse vídeo de hoje eu vou explicar para você um pouquinho sobre os fundos imobiliários, tá bom? Então, bora lá! Fundo imobiliário, ele é um fundo de investimento. O que acontece quando é um fundo de investimento? O fundo de investimento são quando várias pessoas se juntam para comprar um ativo. Então aqui eu coloquei uma imagem. Várias pessoas toparam fazer alguma coisa em conjunto e elas montaram um fundo de investimento para fazer essa alguma coisa, tá? E aqui vai, fundo de investimento imobiliário está relacionado ao setor imobiliário, ao setor de imóveis, né? Pode ser galpões, shoppings, etc. Então, basicamente é um grupo de pessoas. Quando os fundos imobiliários eles são gigantes, então é muitas pessoas que compram uma pequena parcela e dessa pequena parcela esse fundo em conjunto compra um ativo maior e aí ele distribui o lucro para as pessoas. Imagine como se fosse um condomínio, que a gente tem ali o síndico, ele seria o administrador desse fundo, ele que cuida das regulações, o que vai comprar, o que não vai comprar, como é que vai ser, tem um gestor que cuida dessas áreas também, mas grupo de pessoas junta esse dinheiro e o fundo decide o que vai acontecer ali, claro que seguindo as políticas e como que ele já declarou, o que ele iria fazer, vamos dizer assim, de aportes e tudo mais, como é que vai funcionar, tá bom? Mas vamos lá, hoje os fundos imobiliários, nós temos fundos imobiliários de fazendas, então do setor do agronegócio, que compram fazendas, que arrendam as fazendas para produtores. Tem fundos imobiliários de galpão, que são os galpões logísticos, então que as empresas grandes aí de varejo fazem a locação, então o fundo imobiliário compra um galpão e aluga. Quando ele aluga, esse rendimento vai para os acionistas, eu e você que compramos essa cota no fundo imobiliário. Tem fundos imobiliários de escritório, então são os escritórios corporativos lá em São Paulo também tem aluguel. Fundos imobiliários de shoppings, então vários shoppings aí que pagam, tem esses aluguéis do espaço, então fundo imobiliário tem. E também tem fundos imobiliários de papéis, e aqui é um pouco diferente. O que acontece? Nós temos títulos bancários que são LCIs e CRIs e letras hipotecárias. São títulos que estão vinculados ao setor imobiliário. Então o fundo imobiliário, em vez de ele comprar um ativo físico, ele vai lá no banco, na corretora e tudo mais, e ele compra um ativo que representa o setor imobiliário. Claro que eu chegar lá com meus 10, 15 mil reais, 50 mil reais para comprar, possivelmente eu vou conseguir uma taxa. Mas um fundo imobiliário que vai lá com 100 milhões, 30 milhões, 50 milhões, não sei, um valor alto, provavelmente ele vai conseguir uma taxa melhor. Então eles pegam bons investimentos, claro que olhando sempre para o setor econômico, né, para o cenário econômico, mas eles aproveitam e o que paga de rendimento isso eles também distribuem para os cotistas. Então os fundos imobiliários distribuem esses rendimentos para os cotistas. Pedro, acontece venda nos fundos imobiliários? Acontece também. Os fundos imobiliários podem adquirir algum imóvel quando tiver venda, repartir esse lucro. Então, tem algumas funções aqui, mas é tudo ligado ao setor, vamos dizer assim, imobiliário. Beleza? Hoje, como é que funciona aí os fundos imobiliários? Você compra uma cota do fundo, então o fundo imobiliário ele é representado por uma cota, então pode ser uma cota de 100 reais. Então é como se você tivesse uma pequena participação lá do fundo imobiliário e você recebe esse rendimento por estar acreditando no fundo imobiliário, por estar junto nesse negócio. Os valores hoje são mais acessíveis. Vamos dizer assim, se eu tivesse 10 mil reais e colocasse num fundo imobiliário, me pagaria um rendimento X. Mas esses 10 mil reais, será que eu conseguiria comprar uma casa, um apartamento para alugar e ter um rendimento? Provavelmente não. Então o fundo imobiliário acaba se tornando mais acessível para você investir em imóveis, apesar de você comprar um papel que representa esse imóvel, mas ele traz um retorno, vamos dizer assim, uma facilidade de você comprar mais acessível, tá? Você ganha rendimento mensal como se fosse um aluguel mesmo de imóvel, então você coloca o valor. Claro que você tem que analisar se o fundo tem rendimento mensal, tem alguns que são trimestrais, outros são semestrais, mas a maioria deles é mensal. E aí você coloca o valor lá
e ele paga ali para você mensalmente como se fosse aluguel. Como eu falei antes, aluga lá um galpão logístico, esse galpão logístico paga para o fundo imobiliário o aluguel e o fundo imobiliário reparte com quem é o acionista ali, quem compra essas cotas, que está acreditando no fundo, tá? Os rendimentos que você ganha mensal, eles são isentos de imposto de renda. Claro que tem uma limitação aqui, você não pode ter mais de 20% das cotas do fundo imobiliário, e isso daqui é para pessoa física, tá? Isento de imposto de renda nos rendimentos, é para pessoa física, não é para pessoa jurídica, tá bom? Como que eu compro hoje uma cota de um fundo imobiliário? Bom, você pode acessar o home broker da sua corretora. O home broker é onde realizam as operações de renda variável. No mesmo lugar que você compra as ações, você compra o fundo imobiliário também, tá? E a maioria deles, acho que todos eles, contém aí o ticker 11. O que é o ticker 11? No finalzinho da letra do fundo imobiliário vai estar escrito 11. Então esse vai representar um fundo imobiliário. Mas sempre dê uma pesquisada antes, às vezes tem emissões no mercado que pode não ser um fundo imobiliário, tá? Mas fica ligado aí que vai dar tudo certo. Eu dei um exemplo aqui, PEDR11, PATA11, SORT11, então SORT11. Então, aqui são alguns exemplos que eu trouxe que você vai visualizar na sua corretora, lá no home broker, lá onde você compra as ações, os ETFs e tudo mais, tá? Então, lá você consegue encontrar os fundos imobiliários. Eu trouxe aqui alguns exemplos de fundos imobiliários. Atenção, isso daqui não é uma recomendação de compra, é só para você, se você quiser depois pesquisar sobre eles para você entender. Mas tem aqui o RZTR11. É um fundo imobiliário do setor do agronegócio. É um fundo imobiliário que compra ativos, por exemplo, de fazendas, arrenda essas fazendas, compra, vende as fazendas do Brasil inteiro, e o aluguel disso eles passam para os cotistas. Segundo, BTLG é um fundo de galpões logísticos. Esse fundo aluga galpões logísticos, o que tem de renda repassa para os cotistas. XPML também é um fundo voltado para o setor de shoppings, então ele tem vários shoppings e ele passa o retorno para os cotistas. KNCR, esse é um fundo de papel, é um fundo que compra aqueles ativos que eu falei para você nos bancos imobiliários, que são LCIs, CRIs, as letras hipotecárias que representam o setor imobiliário, eles compram e passam os rendimentos para os acionistas. Aqui não tem a aquisição física do imóvel, tá? O que é importante você saber? Eu já comentei antes, mas reforçando, não há tributação no rendimento para a pessoa física. Se você tiver até 20% do valor do fundo, é um valor alto, né? Mas não há tributação no rendimento, porém, você paga imposto sobre o ganho de capital. O que é o ganho de capital? Você comprou a cota por R$100, vendeu por 110, R$10 aqui é o ganho de capital e você tem que pagar imposto. Não é a corretora que vai pagar imposto para você. Você tem que fazer o seu pagamento de imposto. Você consegue lá na parte do governo, tem um site do governo que você emite uma DARF, e essa DARF você paga o imposto referente ao ganho de capital do seu fundo imobiliário. E é importante fazer o pagamento do imposto, tá? Se você tiver um ganho de capital aí no fundo imobiliário. Se tiver uma perca, não pague imposto, tá? O imposto é sobre o rendimento disso aí, do ganho de capital, beleza? E é 20% aí a tributação, a alíquota que tem. Você vai pagar R$10 que você ganhou, 20% é imposto, tá bom? O que é importante nós sabermos aqui sobre os fundos imobiliários? Então, é legal a gente olhar sempre para o cenário econômico. Eu vou comparar um fundo imobiliário do agronegócio, sendo que o agronegócio não está bem esse ano, deu uns problemas muito grandes. Bom, talvez esse fundo imobiliário não vai desempenhar muito bem durante o ano, né? Ou setor de galpões logísticos. Vou trazer aqui mais um exemplo. Pandemia que nós tivemos. Setor de shoppings foi muito prejudicado, as pessoas não poderiam ir até o shopping. Será que é um ano de eu realmente comprar muitas cotas? Claro que eu posso comprar as cotas dos fundos de shoppings pensando depois que eu saísse da pandemia que as pessoas voltariam e tudo mais, mas a gente tem que analisar aí o cenário econômico, tá? Análise do setor, que é esse setor aí, a questão de shoppings e tudo mais, análise sobre o ativo, então não adianta ser só um fundo imobiliário, o setor é muito legal, mas você vai num fundo imobiliário ali, num ativo que não é tão bom assim no mercado, às vezes esse fundo imobiliário só tem um ativo, e se esse ativo não locar mais para ele, ou parar de pagar, deu problema no fundo imobiliário inteiro, então cuidado com isso também. E pesquise sobre o fundo imobiliário. Provavelmente você deve ver muita recomendação aí, não recomendação, mas comentários. Fundo imobiliário que mais paga dividendo, que mais paga rendimento, que mais valorizou, que mais não sei o que. Tome cuidado e pesquise, que só rendimento não é sinônimo de um fundo imobiliário saudável, tem que ter cuidado. Muito rendimento provavelmente tem um risco maior nesse fundo imobiliário também, tá bom? Mas
avalie sobre os fundos imobiliários, é um mercado muito legal, acho que é bem interessante aí para a questão de facilidade, conhecer um pouco, mas lembrando e destacando aqui no final, fundo imobiliário é renda variável, então se você comprar você pode ganhar, como você pode perder dinheiro aqui, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje, pessoal, falando um pouquinho sobre fundos imobiliários, eu espero que você tenha gostado. Se você ficou com alguma dúvida, eu vou pedir para você deixar aqui nos comentários, vou pedir para você se inscrever nesse canal, assim o YouTube entende que é relevante, e curtir esse vídeo também. E claro, compartilhe com seus amigos que são aí gostam da renda variável, gostam dos fundos imobiliários, e se esse vídeo for interessante, eles vão compartilhar aí com mais amigos também, tá bom? Um abraço, pessoal, e uma ótima semana. Até mais!